Último dia de Veda e eu vim falar com vocês sobre ídolos meus. É um bate-papo. Vamos conversar. Acho que eu nunca parei pra super conversar com vocês, pelo menos não sobre um assunto específico. E vamos lá então. Vamos começar do presente e vamos voltar para o passado. É meio uma forma de como eu era, como eu estou, e enfim. É que esses dias, pra quem não sabe, eu tô gravando alguns vídeos do Veda em julho, tá? Então estamos em julho. Mas tá passando em agosto. Enfim. Passou na Globo o Amanhecer Parte 1 e eu vi porque eu tava de cama, de repouso, porque eu tinha tirado o siso, enfim. E eu vi, tô vendo e me deu uma saudadezinha, assim, sabe? Daquela época e de como eu gostava deles. E daí no outro dia eu fiz uma maratona, assim, eu vi todos os filmes num dia só. Claro, hoje em dia tem coisas que eu fico tipo, que idiota, que idiota, que idiota. Tipo, eu parei pra perceber que a Bella e o Edward praticamente não se beijaram no primeiro filme. Tipo, oi? Quem namora e não se beija? Sabe? Mas, enfim. E essas coisas de... Nossa, ela é meio idiota. Mas é uma delícia rever essas coisas. Eu sou muito nostálgica. Eu não sei se vocês já perceberam, mas eu sou muito nostálgica. E eu fico lembrando, ai, como eu gostava disso. Como eles eram importantes pra mim, sabe? E daí eu comecei a... na época, eu era muito fã da Kristen, porque eu sempre gostei muito mais das personagens femininas e das atrizes do que dos personagens masculinos e atores. Então, vamos ver por onde ela está, o que ela anda fazendo. E daí eu comecei a ver uns filmes que ela fez nos últimos tempos. E ai... Daí eu vi também vídeos de Rob Stam mais antigos, assim. E porque eu lembro, quando saiu a notícia da traição, eu já não era mais super fã deles, assim. Eu não era mais fã deles. É que assim, eu não deixo de ser fã. É que eu não gosto mais absurdamente, mas eu ainda gosto, entendeu? Então, eu não gostava mais absurdamente deles. Então foi tipo, ok, tchau. Não foi uma coisa, meu Deus, olha o que ela fez, sabe? Mas, então não mexeu muito comigo. Eu fiquei ligando os pontos, tipo. E eu vi coisas que eu descobri coisas que eu não tinha descoberto. Porque eu já não era mais tão fã quando aconteceram. Tipo, Cannes em 2012. Quem acompanhava eles na época deve saber do que eu tô falando. Que acho que foi pro filme que Robert Pattinson tava fazendo, que eles foram pra Cannes, eu não sei, enfim. E daí flagraram eles no after party. E que mais? Eu vi que, tipo, cara, que treta. Eu jurava que a separação, que a traição tinha sido depois que já tinham promovido todos os filmes de Crepúsculo e era isso. Mas não! Foi, tipo, antes de promoverem Amanhecer Parte 2. E daí, tipo, teve... Daí eles voltaram, eles estavam promovendo o Amanhecer e eu fiquei tipo... Jesus, que climão! Que horror! Em 2009, eu era um tipo de garota que eu queria... Eu queria meio ser diferente, sabe? Eu queria gostar de bandas que quase ninguém conhecia, gostar de livros e filmes que quase ninguém conhecia, mas que depois iam fazer muito sucesso, sabe? Essas coisas. Mas eu nunca fui assim. Eu nunca fui assim. Quando eu vi Crepúsculo já tinha estreado há muito tempo, e daí que eu comecei a ler os livros, todo mundo já tinha lido e eu fui ler. E daí eu descobri que ia lançar Lua Nova, e tipo assim, comecei a gostar e logo depois já estreou Lua Nova. Então foi muito rápido. Mas com certeza mudou a minha vida. Não é uma coisa assim, tipo, ai, sério que eles mudaram a tua vida? Mas é uma coisa que eu sempre falo. O filme em si não acrescentou muita coisa, como a maioria das coisas que eu gostei
não acrescentaram tanto em mim, mas os atores, como pessoas, sim. Deu pra entender. Eu comecei... Não sei, aquele ano de 2009 foi bizarro. Eu comecei a ver a vida de outra forma. E foi a primeira vez que eu fui muito fã de uma coisa. Porque eu gostava, tipo, High School Musical, Rebelde. Mas não era uma coisa que eu era, tipo, viciada, sabe? Tanto que eu nunca fui no show do Rebelde mexicano e eu não fiquei, tipo, super mal por isso, sabe? E eu lembro que eu ficava até de madrugada vendo notícias deles, que eu virei a louca das premiações. Eu sabia sempre que tinha premiação, eu sabia, e eu ficava procurando pra ver ao vivo na internet. Sei lá, eu amava premiações e eu sempre estava atrás de flagras. E de alguma forma, essa coisa de casal da ficção sair pra vida real acrescentou alguma coisa. Acrescentou a minha forma de ver relacionamentos, de repente. De perceber que a vida é das pessoas e ninguém tem nada a ver com isso. De começar a ver mais o lado do ator, pessoa física, do que só a pessoa jurídica. E eu lembro quando eu fui ver os filmes. O Lua Nova eu não lembro direito, mas o Eclipse eu lembro que eu vi com a minha prima e eu comprei um balde gigante de pipoca só porque tinha eles no balde gigante de pipoca, que depois virou um lixinho pro meu quarto. Eu tenho as camisetas de Eclipse e Amanhecer Parte 1 que eu comprei. Tenho caneca que me deram de aniversário. Eu tinha tudo tipo meio que girava em torno. Eu lembro quando eles vieram pro Brasil gravar Amanhecer, nossa, foi muito legal aquela época. Porque eu não lembro em que série eu tava, acho que eu tava na 8ª série. E eu lembro de chegar um dia em casa, ligar o computador e tava notícia que eles tinham chegado no Brasil. Mas a minha relação, engraçado, a minha relação com eles e com os ídolos, a partir deles, a minha relação com ídolos, não era uma coisa tipo a louca psicopata. Era uma relação de tipo, legal, não fiquei surtando, tipo, meu Deus, eles chegaram. Eu fui lá na cozinha e disse, mãe, eles chegaram. Tipo, quem chegar pra tua mãe e dizer, então, mãe, minha prima chegou de viagem. Era uma coisa, tipo assim, era uma relação muito próxima que na realidade não existia porque eles não me conheciam. Eu lembro que o Pânico, eles fizeram uma missão e eles entraram escondidos na casa que estavam gravando Amanhecer. Sério, foi incrível. Eu tava em um prédio que só tinha adulto, então eu sempre brincava sozinha em casa e não, isso nunca foi um problema pra mim. Sou muito bem resolvida. Mas eu acabava inventando historinha e brincando disso. E daí quando eu fiz teatro, quando eu era pequena, um ano só, e daí quando veio essa coisa de eu ser fã deles e acompanhar sempre, eu comecei a pensar nisso. Uma amiga minha chegou uma vez pra mim, eu quero ser atriz, estudar na Juilliard de Nova York. E eu realmente, tá aí. Eu comecei a pensar nisso. E por bastante tempo eu quis muito morar em Los Angeles e, enfim, atuar lá. Não sei se eu penso ainda em morar em Los Angeles. Eu amo meu país, mas eu tenho, acho, um carinho por Los Angeles por isso. E é muito engraçado porque anos depois, quando eu tava no 2º ano do ensino médio, em 2013, eu li o Fazendo Meu Filme, aquela série de livros, e no último a personagem vai morar em Los Angeles. E me lembrou, quando eu li, me lembrou muito a época que eu queria morar em Los Angeles. E voltou a vontade de morar lá.
Vendo esses vídeos nos últimos dias, que no caso eram vídeos que eu via toda hora quando eu tinha 12, 13 anos, me fizeram lembrar quem eu era, o que eu queria naquela época, o que era importante pra mim naquela época. É bom rever as coisas, porque assim, às vezes eu acredito meio nessas coisas de signo. Eu sou do signo de Virgem, eu sou do começo de setembro, 4 de setembro, é meu aniversário. Pra quem não sabe, eu faço aniversário daqui a uns dias, 18. E eu tenho uma coisa que eu planejo tudo. Eu planejo o meu dia, eu planejo o que eu vou fazer no meu dia, que no caso eu planejo o dia, mas enfim. E eu meio que planejo a minha vida, eu planejo profissão, o que eu vou fazer, cursos que eu quero fazer. E a parte de atuação tinha saído dos meus planos, mas ao mesmo tempo eu ficava com muita vontade. Eu via, sei lá, saiu o novo elenco de Malhação e eu fiquei tipo, putz, ia ser muito legal fazer isso. De repente, eu comecei a pensar na época, quando eu era menor, eu queria ser famosa. Hoje em dia eu não quero ser famosa. Eu penso mais em, de repente, trabalhar com atuação, se eu voltar a ter isso em mente. Mas não ser famosa, de repente eu nem siga isso. Quando eu fiquei tipo, putz, eu podia... Ia ser muito legal se eu tivesse no elenco de Malhação. Não é tipo, eu quero fazer Malhação porque eu vou ficar famosa fazendo Malhação. Não, é que eu quero ter a experiência de ter feito isso. Eu posso não seguir com a carreira de atriz depois, mas ter a experiência, sabe? Dizer, olha, eu fiz. Uma coisa que eu queria muito naquela época, em 2009, 2010, olha só, batendo aqui, era morar em Los Angeles e fazer filme em Hollywood. E uma coisa que eu adorava ver era bastidor de filme. Eu sempre amei os bastidores. Então acho que fazer um filme com efeitos especiais e com coisa aqui, com coisas assim, com chroma key em Hollywood, nossa, ia ser tipo demais. Mas é o mesmo quesito, não é que eu vou para Hollywood e ser uma pessoa famosa, uma atriz famosa. Não, de repente seja só uma vez pra viver a experiência. Não tô falando pra vocês que eu vou largar tudo. Até porque quando eu revi isso e eu lembrei de como eu queria morar em Los Angeles e ser atriz naquela época, eu me perguntei, eu ainda quero isso? Mas eu também não queria fazer a decisão moda ou atuação. Eu não queria, tipo, largar a moda pra ser atriz e nem largar a atuação pra fazer moda. Eu fiz teatro no começo de 2012, mas eu acabei largando por causa do colégio e desencanei. E a minha segunda opção era fazer moda, e daí virou a primeira, e é isso. Mas aí eu comecei a repensar as coisas. E é aquilo, eu não quero largar uma coisa pra fazer outra. Uma professora minha falou no primeiro dia de aula, acho que foi no primeiro dia de aula esse ano, que agora, hoje em dia, as pessoas não são só advogada. A pessoa é advogada, ela é DJ, ela é, sei lá, blogueira. Então isso não precisa ter uma profissão só. Dá pra ser estilista, atriz e mil coisas. Sem problema nenhum. Eu acho que é isso que eu queria falar pra vocês. Eu comecei a falar de Crepúsculo e terminei falando de profissão. Eu não tô aqui dizendo, olha gente, eu vou fazer isso da minha vida agora. São coisas que eu estou pensando e revisitando do meu passado, ideias que eu tinha, planos de vida que eu tinha. E apesar de, às vezes, eu não curti muito ter uma vida planejada e daí vem uma coisa e parece que desplaneja tudo, é gostoso parar e... Olha, dá pra fazer mil coisas. E se eu parar pra pensar, tipo, eu vou ficar a vida inteira fazendo uma coisa só, mesmo que seja uma coisa que eu goste, tipo assim, eu quero ter mais experiências. E é isso, não é... eu vou mudar de profissão. Não, é de repente ter uma experiência nessa área pra dizer, tipo, valeu a experiência, eu fiz isso. Não é... Acho que eu tô numa fase de viver sem ficar com vontade de fazer as coisas. Tipo...
Eu quero, durante a minha vida, fazer as coisas que eu tenho vontade, não ficar, ai, olha, eu podia ter feito aquilo, nossa, ia ser muito legal. É isso, que já tá ficando meio melancólico. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo bem bate-papo, bem... enfim. Curtam o vídeo pra ajudar na divulgação e se inscrevam no canal pra sempre saber quando tem vídeo antes de eu fazer post no blog. Essa luz faz parecer que eu tenho bigode. Beijinhos e até quinta-feira com a programação normal de vídeos, que agora volta ao normal, que é segunda e quinta, e que já vai começar com um pouquinho de alguns vídeos especiais sobre o meu aniversário, porque afinal de contas não se faz 18 anos sempre. É isso, tchau!